Bom dia, Salib. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa quarta edição do Coptalk Summit para compartilhar aqui seus conhecimentos e sua experiência conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite prontamente. Agradeço em nome de toda a equipe Mundo Cop, agradeço de coração para você. Salib, eu vou deixar 30 minutos para você fazer sua apresentação. Desejo aí boa sorte e a gente está aqui muito ansioso para aprender contigo. Eu volto no encerramento. Muito obrigado a todos. Minhas saudações aí para o mundo cooperativista, que eu aprendi a conhecer nos últimos anos, aprendi a admirar e realmente entendendo a importância do cooperativismo para um país das dimensões do Brasil. Acho que sem o cooperativismo do Brasil, o Brasil não seria outro, com certeza, né? Eu, particularmente, tenho dado muitas palestras aí principalmente para as cooperativas, membros da OSENG, né, lá do Dr. Ronaldo, tantos amigos, Sicredi, Sicobi, e, enfim, pelo Brasil afora, né? Tem sido uma jornada bem legal, e como vocês falaram, né? Tudo está passando por uma transformação muito grande, e o cooperativismo não pode ficar de fora. Então, eu tenho tentado trazer novas ideias, né, para um mundo muito diferente daquilo que nós conhecemos. Eu passei minha vida inteira trabalhando com gestão, né? Eu fundei a HSM com 26 anos, logo depois de fazer meu MBA nos Estados Unidos, e acompanhei a transformação da gestão nos últimos quase 40 anos, né? Está faltando pouco para 40 anos, né? Então eu tive um olhar privilegiado da gestão, e a partir dos anos 2000, né, a gestão começou o mundo do business começou a ficar bem diferente, né? A tecnologia começou a crescer exponencialmente. Eu uso o ano 2000 como referência, né? Porque foi o ano da grande explosão da tecnologia, ao mesmo tempo que foi o ano da bolha das .com, também foi o ano que a tecnologia realmente entrou na nossa vida para sempre. E a gente tem visto aí um crescimento tecnológico, assim, como a gente nunca viu, né? Vocês viram o que aconteceu aí com a inteligência artificial, ChatGPT e tantas outras coisas, né? Eu digo que a gente não sabe nem o que vai acontecer com a tecnologia na semana que vem, né? E tudo isso tem um impacto muito grande nas nossas organizações, nos clientes, né? Toda vez que aparece uma tecnologia nova, os clientes mudam de comportamento. Então, eu e meu parceiro Sandro Magaldi, tempos passados, os últimos anos, estudando as novas formas de gerir as empresas, as cooperativas, né? A tecnologia evoluiu muito rapidamente e o pensamento gerencial ficou parado no tempo, né? Aqueles grandes pensadores que vinham do mundo acadêmico acabaram parados, né? Nós trabalhamos com... Eu particularmente trabalhei com todos eles, né? E não conseguiram fazer uma evolução, né, do pensamento gerencial para o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nos últimos anos, nós temos nos dedicado a estudar essas transformações dentro da gestão para que a tecnologia seja potencializada, né? Não adianta nada você ter inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, dados, se você não tem a gestão alinhada. E uma das áreas que nós temos estudado é a área da liderança, né? Nós publicamos, inclusive, um livro chamado Liderança Disruptiva, que já é um best-seller, que traz essa nova visão da liderança, né? As habilidades do líder, as habilidades tradicionais da liderança, elas continuam firmes e fortes. Capacidade de inspirar as pessoas, capacidade de construir as equipes corretas, a inteligência emocional, né? Só que a tecnologia nos traz outras habilidades. Então, eu vou dividir com vocês rapidamente aqui meus slides. Vocês só me dão um toque aí para dizer se está tudo bem. Aqui. Compartilhamento. Aqui. Deu certo aí? Para a gente entender essa mudança na tecnologia, a gente tem que entender também a evolução do pensamento estratégico, né? Do ambiente que nós vivemos. Entre a primeira Revolução Industrial, em 1865, que foi o ano da invenção do motor a vapor, da gestão científica, até o final dos anos 80, até o final dos anos 70, pouca coisa mudou dentro da área do pensamento estratégico. Era um ano da eficiência operacional. Se você fizesse alguma coisa bem,
você tinha sucesso, se você não fizesse, você não tinha sucesso. A partir dos anos 80, nós tivemos aí a ascensão da globalização, os mercados começam a se abrir, os mercados começam a aceitar produtos de outros países, né? A gente viu o que aconteceu com o mercado automotivo americano, né? De repente, 30% do mercado americano de carros, né, era dominado pelos japoneses, né, com carros mais eficientes. Então, a gente entra agora no mundo da competição, onde o seu papel era ser melhor que o seu concorrente, ou matar o seu concorrente, ou comprar o seu concorrente. A partir dos anos 80, a gente viu aí um crescimento muito forte na tecnologia, né, que culminou com a explosão dela aí nos anos 2000, onde a gente entra numa nova maneira de enxergar, a gente entra numa nova maneira de enxergar o mundo gerencial, né? E a gente entra na quarta revolução industrial, que, na verdade, integra o mundo físico, digital e biológico, né? E a gente entra no mundo exponencial e entra no mundo da concorrência desconhecida. Porque o que a tecnologia faz? Ela basicamente derrete barreiras. Ela derrete barreiras fora da empresa e dentro da empresa, né? Pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra que das empresas unicórnios, que são empresas que valem mais de $1 bilhão, CEOs, fundadores que vieram da área da tecnologia, mais de 70% dessas empresas, mais de 70% desses fundadores dessas empresas têm menos de 1 ano de experiência naquela área, né? Então, hoje, com uma visão tecnológica, uma visão fresca, você consegue disruptar o mercado com pouca experiência, né? Isso aqui altera muito a maneira como nós lideramos a empresa, né? Se vocês veem na primeira onda aqui da estratégia, né, da eficiência operacional, era basicamente aquele líder mandão, né? O líder mandão. Você manda, todo mundo tem que seguir, e quem fizesse bem tinha sucesso. A partir dos anos 80, a gente vê a globalização, você tem aquele líder executor, onde você achava uma vantagem competitiva, você focava nela e você tinha muito sucesso. Era o líder executor. Aqui na quarta revolução industrial, onde a vantagem competitiva ela dura pouco tempo, né? A gente entra da vantagem competitiva sustentável para a vantagem competitiva temporária, né? A gente entra num novo patamar, e a maneira de você liderar é completamente diferente do que foi no passado, né? Então, a gente tem que ressignificar o que significa ser líder, né? E aqui nós criamos um framework, né, para ajudar as pessoas a entenderem o contexto que nós vivemos, né, que você tem um ambiente externo que dobra de capacidade a cada poucos meses, né, e o custo fica igual. Isso tem um impacto muito grande na maneira como nós desenhamos negócios, vendemos nossos produtos e serviços, as nossas habilidades de liderança e na cultura organizacional, que era uma coisa que não se mudava, né? Então, nós falamos aqui que as regras do jogo mudaram, né? E a pergunta importante é a seguinte: você está preparado ou preparada, né? O mais incrível é que a partir dos anos 2000 também, nós vimos aí, e continuamos a ver, um número gigantesco de empresas icônicas que se perderam pelo caminho. A maioria dessas empresas que estão aqui, aquelas tradicionais, Kodak, Sony, Kodak, Nokia e Blockbuster, não estão mais aqui, mas a Nokia nos celulares, lógico. Mas, e outras empresas que estão aqui, mas perderam completamente sua relevância. A GE, que chegou a valer $500 bilhão em 2000, hoje vale um pouco mais do que 100 bilhões, né? Perdeu quase 80% do seu valor de mercado. E outras empresas muito importantes que também desapareceram ou perderam sua relevância. E quando a gente acha que esse número vai acabar, esse número continua aumentando, né? A gente tem visto aí o setor varejista aqui no Brasil, com Tokstok com problemas, Americanas e MAP, que não existe mais, e tantas outras empresas que saíram pelo caminho. Então, todo o foco do nosso estudo está nessa questão, né, de que existe uma nova maneira de gerir as empresas cooperativas que está a caminho, e todo o nosso trabalho tem se dedicado a isso, tanto é que nós temos muitos livros publicados, mas o que a gente chama de quarteto da gestão exponencial é o que dá o tom para toda essa gestão, que é o Gestão da Manhã, o Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa e Liderança Disruptiva, né? Quando nós fomos estudar os líderes dessas empresas que se perderam pelo caminho,
nós fizemos uma pergunta, a pergunta era o seguinte: será que esses líderes eram maus líderes? Né? Porque aquelas marcas todas são apenas marcas. Por trás das marcas estão pessoas, né? Então nós perguntamos, essas habilidades aqui foram dadas pela Forbes, né, a maior revista de negócios dos Estados Unidos, dizendo que para você ser um bom líder, você tinha que ter todas essas habilidades aqui: honestidade, delegação, comunicação, confiança, atitude positiva, sintonia com as pessoas, e assim por diante. Mas aí, nós vimos, né, na nossa pesquisa, deu que esses caras das empresas que se perderam eram ótimos líderes, tinham todas essas qualidades. Então, a grande pergunta é a seguinte: como que eles se perderam, né? Esse aqui é uma frase aqui do Steven Elop, CEO da Nokia, quando a Nokia vendeu o que restou da sua operação de celulares, que já foi a maior empresa do mundo nessa área. E ele disse o seguinte: ele chorou compulsivamente na entrevista coletiva, dizendo o seguinte: nós não fizemos nada de errado, mas por algum motivo nós perdemos, né? E aqui o John Chambers, né, uma das pessoas que nós acompanhamos, ele foi CEO da Cisco durante 20 anos, levou a Cisco de um faturamento de 70 milhões de dólares para 47 bilhões de dólares, né? E no seu livro, no seu mais recente livro, ele fala assim: as empresas hoje morrem não por fazerem mal as coisas, mas por fazerem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Como foi falado no painel anterior, né? Todo mundo está passando por uma transformação muito grande e as cooperativas não podem ficar fora dessa transformação, porque as cooperativas sempre fizeram muito bem as coisas, só que nós temos que começar a pensar diferente, fazer coisas diferentes, né, nesse mundo dirigido pela tecnologia. Uma pesquisa realizada pela MIT Sloan Management Review, que é uma das principais revistas de negócio de management dos Estados Unidos, e mais uma empresa de tecnologia, a Cognizant, fizeram uma pesquisa com mais de 4 mil profissionais em 120 países, e essa pesquisa mostra que apenas 12% dos entrevistados concordam que os seus líderes estão preparados para levar as suas organizações adiante nesse novo mundo, né? Então, o modelo atual de liderança, né, foi forjado em um mundo que não existe mais. O Rancharan, que é um dos últimos moicanos aí do guru da gestão, é um cara totalmente atualizado, né? E ele escreveu um livro chamado Repensando a Vantagem Competitiva, e ele fala que a obsolescência da liderança é uma realidade. Muitos líderes em empresas tradicionais desenvolveram suas habilidades cognitivas em torno da dicotomia gradualismo, crescimento rápido. Desse modo, muitos recorreram a aumentos de preços ou aquisições para impulsionar as receitas, em vez de criarem novos espaços de mercado e novos modelos de negócios, né? Então, seguir as novas regras do mundo que nós vivemos, sem prestar atenção às suas habilidades de liderança, é muito perigoso, né? E hoje, cada vez mais, né, nós temos um mundo com profissionais cada vez mais digitais, né? É normal você, hoje, dentro de qualquer empresa, uma cooperativa, você ter profissionais que já estão trabalhando no mesmo lugar, né? A gente hoje tem empresas que contratam pessoas do mundo inteiro, né? Aliás, tem uma matéria hoje dizendo que muitos profissionais brasileiros estão sendo contratados por empresas do mundo inteiro para não sair do Brasil. Olha que coisa, é só trabalhar aqui no Zoom e outras plataformas. Então, as expectativas dos colaboradores com habilidades digitais estão ressignificando os desafios da liderança, à medida que as fronteiras tradicionais vão desmoronando, né? Então, a gente vem de uma era da força de trabalho analógica para a era da força de trabalho digital, né? E na era da força de trabalho analógica, a liderança era muito comando-controle, ou seja, eu mando, você faz. Sendo que na era da disrupção, na era da vantagem competitiva transitória, na era que tudo dura menos, né? Só tem uma maneira de você vencer, que é autocomando e autocontrole. E como foi falado também no painel anterior, né, se a gente não aprender de uma forma muito mais rápida hoje, você vai ser engolido, né? Então, aqueles 5 anos, que é 20% por ano, eu seria mais atrevido aqui, diria que se em 2, 3 anos você não aprendeu o que está acontecendo no mercado e essas novas habilidades, você vai desaparecer, né? Existe uma frase em inglês, nos Estados Unidos, que fala assim, content is king, né? O conteúdo é rei, né? O conteúdo é aquilo que a gente desenvolve através das nossas experiências, através das nossas estratégias, do tempo que a gente vive, né? Só que hoje nós vivemos num contexto completamente diferente de tudo que a gente já viu, né? Olha o contexto que nós vivemos, né? Esse aqui, você tem o líder aqui no meio, ou o líder ou a líder, né? E olha
Olha o contexto que nós vivemos, né? Plataformas, Web 3.0, impressão 3D, realidade virtual, blockchain, inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, metaverso, ecossistemas, trabalho remoto, dados e algoritmos, e esse número não para. 6 meses atrás eu tinha metade dessas variáveis aqui. Aqui esse número não para. Então, o contexto que nós vivemos é completamente diferente e vai ficar cada vez mais dinâmico, né? Então, hoje, as plataformas, né, e cada vez mais o mundo está se direcionando a empresas como plataformas. Aliás, o cooperativismo, na nossa visão, é uma plataforma. Não exige apenas novas abordagens para a estratégia, mas também novos estilos de liderança, né? E aqui, a gente, no nosso livro, né, nós identificamos, né, essas habilidades, né, nós não inventamos isso aqui, nós identificamos as habilidades que estão em curso hoje por empresas que realmente estão dominando o mundo. A gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que na minha vida, né, que eu iria ver uma empresa que valesse mais de $1 trilhão, né? Hoje nós somos empresas já valendo $3 trilhões, né? Então, você liderar esse tipo de mindset, né, de contexto que nós estamos vivendo, é muito diferente daquilo que nós vivemos antes. Isso não significa que você não precisa ter inteligência emocional, que você não precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, que você precisa inspirar a sua equipe. Se você não tiver isso, você não pode nem entrar no jogo. Só que a gente vê aqui novas habilidades em curso aqui. E aqui no centro, a gente coloca aqui o líder como conector, né, onde nós temos aquelas variáveis que não param de crescer, e se a gente não souber fazer as conexões entre essas variáveis, a gente simplesmente acaba saindo do mercado, né? Então, o líder conector, e aqui nós temos para mim, um dos caras melhores nessa área, é o Steve Jobs, né, que tem como exemplo. Se vocês imaginarem que uma tecnologia chamada um iPhone, né, o iPhone nada mais é que uma junção de tecnologias criadas por outras empresas, né? A digital, que é da Kodak, né? A touchscreen, que veio da HP, né? A interface gráfica, que veio da Xerox, né? O celular, a ideia do celular veio da Motorola, né? Aí você tem diversas tecnologias que viram. Então, hoje, se você não tiver essa capacidade de fazer as conexões, você acaba se perdendo, né? E aqui nós desenvolvemos identificamos algumas áreas, né, como líder exponencial, que na verdade é mais um mindset, né, que entende essas novas tecnologias, entende essa maneira nova de gerir e consegue fazer que suas organizações não mais cresçam 10% ou 15% ao ano, mas 100%, 200%, 1000%. Então, esse, logicamente, pelo tempo que nós temos aqui, não dá para eu entrar a fundo dentro de cada uma. Quem se interessar pode conhecer o nosso livro, o Liderança Disruptiva. O líder comunicador, né? Hoje nós vivemos de novo no mundo da vantagem competitiva transitória, ou seja, a vantagem hoje é cada vez, o tempo é mais comprimido, como a nossa colega, como a nossa palestrante anterior falou, né? A Tami, né? E então, se você não comunicar isso constantemente, ficar comunicando o tempo todo com a sua cooperativa, com a sua empresa, a equipe vai se desalinhar. O líder algorítmico, né? Hoje nós vivemos na era dos algoritmos, na era da inteligência artificial, na era dos dados, né? Então, antigamente você passava essas questões para a pessoa de tecnologia. Não mais, nós precisamos ser fluentes dentro dessas novas tecnologias. Nós precisamos sim ser fluentes em algoritmos, ser fluentes em inteligência artificial, blockchain, né? Dados, né? E a triste notícia é que o mundo acadêmico, as escolas não entenderam isso, né? Elas continuam ensinando as mesmas coisas que sempre ensinaram, né? Então, as empresas hoje, cooperativas, vão ter que fazer esse papel. O líder curador. Quando eu falo o líder, eu também posso falar a líder, né? Curadora, né? Hoje nós temos um mundo de possibilidades que a gente nunca viu, né? Você tem tantas opções hoje que a gente não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de fazer uma curadoria para tomar a decisão certa, para seguir o caminho certo, para escolher a tecnologia certa, né? O líder como arquiteto de negócio, ou a líder como arquiteta de negócio, como eu mencionei, a gente vem lá dos anos 2000, né? Antes dos anos 2000, que era o mundo da competição, né? Onde, no momento que você achava uma vantagem competitiva, você ficava em cima dela em foco na execução. Só que esse mundo, a vantagem competitiva, como eu mencionei,
ela é mais curta hoje, é transitória. Então, através da tecnologia, nós temos uma diversidade enorme de possibilidades de fazer arranjos de negócios. Entre eles, o ecossistema, né, os ecossistemas que são desenvolvidos. O líder colaborador, né, de novo, né, ninguém constrói nada sozinho, mas hoje, com essa velocidade de informação, se você não tem um sistema de colaboração muito forte dentro da sua cooperativa, dentro da sua empresa, né, as pessoas acabam se isolando, né, gozado, porque a tecnologia tem duas vertentes. Uma que ela possibilita você de colaborar, né, de você ter uma colaboração. Por outro lado, ela acaba isolando as pessoas. E, por outro lado, ela tem um nível também de super colaboração, de você se colaborar demais ao ponto das pessoas não conseguirem fazer o seu trabalho. Então, ter um equilíbrio é muito forte. O líder que aprende continuamente, como foi falado também na palestra anterior, no debate anterior, você perde aí 20% por ano se você não se atualiza, né? Então, hoje, que o conhecimento dura pouco, né? Se você não cria um ambiente de aprendizado dentro da sua cooperativa, a sua cooperativa ficou obsoleta. O líder ESG, né? Hoje todo mundo fala, né? Eu venho lá de trás, lá nos anos 90, lá na HSM, eu sou fundador da HSM, e eu trabalhei com um cara chamado John Elkington, Sir John Elkington, em inglês, que apresentou o conceito do triple bottom line, né? Que você tem que não só ter o sucesso financeiro, mas o ambiental e o pessoal também, né? Só que hoje a questão do ESG já não é mais uma coisa bonita, ela está aí para ficar. A sociedade evoluiu, está mais sabida, os jovens, né, não querem só trabalhar numa empresa para ganhar dinheiro, querem ver alguma coisa a mais, ou numa cooperativa, né? E principalmente no uso da tecnologia, né? A gente tem uma possibilidade infinita do uso da tecnologia, e principalmente o grande debate da inteligência artificial agora é a questão da privacidade, né? Porque a gente consegue invadir a privacidade. Então, o ESG já entra na questão da privacidade das pessoas, até qual é o limite da privacidade que você vai poder atuar. E o líder ambidestro, a líder ambidestra, né? De novo, antigamente, até um pouco tempo atrás, o futuro era uma coisa distante, né? O futuro chegou. Então, o grande desafio de qualquer líder hoje é saber equilibrar o presente, né? A atenção dos resultados, dos objetivos presentes, com o futuro que chega cada vez mais rápido, né? Então, isso aqui é somente uns insights aí no nosso trabalho. Como eu mencionei também, a gente tem... Eu posso ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso, né? Mas eu procurei passar alguns insights sobre esse nosso trabalho. Então, eu volto aqui e estou à disposição aí para discussão, para comentários, né? E vai ser um prazer estar em contato com vocês. Oi, Salib, excelente, como sempre, excelente apresentação, um conteúdo maravilhoso aqui que você trouxe para a gente. Nosso chat, a gente tem ainda o tempo, tem bastante pergunta aqui para a gente. Eu gostaria de começar a fazer umas perguntas para você, para ter essa interatividade aqui com o pessoal, tá? O Lauro Jorge Prado fez uma pergunta aqui, o seguinte: liderança disruptiva é uma abordagem de liderança que valoriza a inovação, a coragem, a curiosidade, a colaboração, a flexibilidade e a empatia. Como promover essas características nas pessoas das nossas organizações? Olha, um bom começo pode ser, não querendo ficar vendendo livro aqui, mas é ler o nosso livro, porque é um trabalho único, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Aliás, esse livro vai ser publicado nos Estados Unidos até o final do ano. Então, é entender, né? E esse trabalho aqui, essas habilidades que nós detectamos, elas estão aí, né? Hoje você não pode mais só desenvolver aquele líder, né? Para ser um líder motivador, um líder inspirador, saber trabalhar aquelas questões mais tradicionais. Hoje nós precisamos desenvolver os líderes em vários contextos, como você estava mencionando aqui na pergunta, né? Então, o desenvolvimento dessas habilidades, né? Eles simplesmente não aparecem. A gente tem que treinar as pessoas para isso. Mas para treinar, a gente tem que saber o que treinar, né? Porque as possibilidades são tão grandes hoje, e por isso que a gente, né, identificou essas habilidades para que as empresas se orientem, né? E comecem a desenvolver seus líderes, suas líderes, dentro desse contexto. Ok. E você também falou, Salib, do cooperativismo, né? Você também é um apaixonado pelo sistema, assim como a gente, como a Mundo Coop já está há quase 25 anos no setor. E tem uma pergunta aqui interessante do Henrique Paron. Num mundo tão competitivo, como poderíamos pensar em empreender de forma cooperativa
quais os desafios e as vantagens desse ecossistema empreendedor cooperativo? Olha, de novo, né, eu acho que tem algumas questões do cooperativismo que são incrivelmente fortes, mas algumas questões que me preocupam, né? A primeira delas é quando se fala em colaboração do líder e colaborador, eu acho que as cooperativas colaboram mais com os seus cooperados do que entre si, né? Então, eu que dou palestras pelo Brasil todo, me parte o coração de chegar numa cidade como Sacramento, por exemplo, e ver uma cooperativa em frente da outra, né? Uma cooperativa financeira em frente da outra, quer dizer, uma cidade de 25 mil pessoas, né? Então, essa falta de cooperação, né, entre as próprias cooperativas, né, é gozado porque o nome já remete a isso, é bastante importante. A outra questão é a própria governança, né? A governança cooperativista tem que passar por uma revisão muito forte, né? Os seus líderes acabam ficando muito tempo lá, né? E hoje a gente vive num mundo que você precisa trazer ideias frescas, ideias novas para dentro do sistema, né? E cada um fazendo o papel de acordo com o tempo que ele está lá, né? Então é mais ou menos isso. Muito bom. Quando você diz do ecossistema cooperativa, eu acho que precisa ter, parece que, como você está citando, não tem essa conversa entre as cooperativas, né? É uma coisa muito engraçada isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui contratado uma vez, eu dei uma palestra não vou mencionar aqui qual é o sistema, né, para não expor, mas para um sistema muito importante aí financeiro, né? E foi a palestra que englobava todo o sistema, né? E aí eu recebi 6 convites para dar a mesma palestra para o mesmo estado, para as mesmas cooperativas, né? Então, é nesse nível, né? Então, por que não juntar todos e fazer uma palestra, né? Eu, particularmente, fiquei feliz da vida, né? Foram 6 dias seguidos, cada dia para uma cooperativa do mesmo sistema, né? Então, é isso que acontece, essas são as coisas que me preocupam, né? Mas é como foi falado no painel anterior, a gente está todo dia tentando se especializar, todo dia tem que pensar em coisa nova. Eu acho que o setor também está entrando nessa vertente. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também, do Wellington Gonçalves. Salib, qual é a necessidade hoje de um conselheiro e de um diretor direcionado especificamente para o ESG e as novas tendências? O ESG, aquilo que eu falei, né, o líder ESG. Na verdade, eu acho que você não precisa procurar uma pessoa especializada nisso, né? Eu acho que é uma coisa que tem que estar embutida em todos os colaboradores da empresa, né? Não dá para ser limitada a uma única pessoa, a um conselheiro. Logicamente, você pode contratar experts pontuais para trazer essas visões. Mas é que nem tecnologia, né? Hoje em dia não existe mais o cara da tecnologia ou a moça da tecnologia. Todos nós temos que ser fluentes nisso, né? Para poder transitar, porque a gente, como eu mencionei, a gente não sabe o que vai vir a semana que vem. E o ESG é a mesma coisa, né? Tem que estar dentro de nós, né? A gente tem que desenvolver esse pensamento nosso para que as decisões fluam de uma maneira muito produtiva, né? E não ser limitado a um conselheiro, a uma pessoa, né? Tem toda a razão. Salib, a gente está entrando aqui na reta final. Quero agradecer muito, muito pela sua participação aqui com a gente. E trazendo tudo isso que você nos trouxe na sua apresentação, excelente visão, deixa um recado, como você conhece o setor cooperativista, deixa um recado para os dirigentes das cooperativas, para as cooperativas, o que eles podem fazer para a gente melhorar essa parte de gestão? Deixa esse recado final aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Olha, eu vou deixar 2 recados. Deixar 2 recados. O primeiro é que esse mundo que nós vivemos hoje, de tantas possibilidades, já não é um mundo para tímidos, né? É um mundo que requer muita coragem, muitos experimentos. Experimentos, eles vêm acompanhados de erros, né? E então a gente precisa ter essa coragem, não pode ser tímido e falar, poxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A gente tem que, né? A gente tem que demonstrar nossa vulnerabilidade como líder para as pessoas, para elas entenderem que elas são pessoas como nós, né? Então, a primeira é coragem. A segunda, tem uma frase de um
o primeiro grande guru de autoajuda, né, que ele fala o seguinte, né, não, para você ter sucesso hoje, você tem que aumentar suas habilidades, né, cada vez mais, né, senão você acaba ficando obsoleto. Então, nós temos que buscar essas habilidades, não basta buscar só conhecimento, nós temos que buscar e atualizar, trazer novas habilidades. Aqui, acabou de entrar no meu computador, aqui, atualizações disponíveis. Deseja reiniciar para instalar agora ou quer tentar hoje à noite? No fundo, ele está falando comigo, né? Da gente precisa cada vez mais desenvolver essas habilidades, assim como as nossas máquinas, né? Então, são esses dois recadinhos, conselhos aí que eu deixo para a turma, e dizer que eu admiro profundamente o sistema cooperativista. Vou ficar feliz de estar em contato com vocês. Me adicione aí no Instagram, mandem mensagens. Se tiver alguma pergunta que não deu tempo de ser respondida agora, vou ter o maior prazer, manda no LinkedIn também. E sempre um prazer estar por perto. Um grande abraço.